Bem-vindo, alunos, mais uma vez. Hoje nós vamos falar de Machine Learning, aprendizado de máquina. Machine Learning é uma área da inteligência artificial que treina um algoritmo para resolver um problema. Fizemos um apanhado sobre esse assunto. Vamos a ele. Para efetuarmos um aprendizado de máquina, nós podemos utilizar o Data Science, o Data Mining, a programação tradicional, algoritmos, as features e as informações. Como podem ser esses problemas que o Machine Learning resolve? Podem ser complexos, complicados, caóticos ou óbvios. Como trabalha o Machine Learning? Nós temos os dados de entrada, nós preparamos esses dados, analisamos, criamos ou utilizamos um modelo, fazemos uma predição e tomamos uma decisão. Bem grosseiramente, é assim que trabalha o Machine Learning. Qual o ciclo de vida do Machine Learning? Nós temos uma necessidade de negócio, nós temos as informações, nós desenvolvemos um modelo, treinamos esse modelo, testamos, fazemos o deploy, conectamos ele ao negócio e monitoramos para podermos fazer as correções. Nós falamos que nós utilizamos algoritmos no Machine Learning para a solução dos problemas. Mas o que são esses algoritmos? É uma sequência lógica finita e definida de instruções que devem ser seguidas para resolver um problema ou até mesmo para executar uma tarefa. O algoritmo é milenar. O Abaco já utilizava algoritmos para fazer cálculos matemáticos. O senhor Arthur Lear Samuel é o pioneiro em Machine Learning. Ele que criou esse termo na década de 1950. Também na década de 50, Alan Turing criou o teste de Turing. Ele consiste na conversa de uma pessoa através do computador com outro computador e uma pessoa. Só que aquele que está conversando, ele não sabe quem é o computador e quem é o ser humano, a pessoa. E ele consiste na pessoa descobrir qual dos dois que ele está conversando é o computador. PNL é processamento de linguagem natural. Essa linguagem que é utilizada nos chatbots é chamada de Natural Language Processing. No Machine Learning, nós utilizamos modelos matemáticos. Então é importante que a pessoa que vá trabalhar com Machine Learning conheça bastante de matemática. É muito utilizado a média, a mediana, a moda e o desvio padrão. Mas vamos falar um pouquinho deles. A média. Se uma pessoa ganha R$1, outra pessoa ganha R$10. Elas, em média, ganham R$5,5. Só que uma pessoa ganha R$1 e a outra ganha R$10. Então, nós temos que ter um cuidado quando nós utilizamos a média. Para que nós possamos corrigir essa discrepância, nós podemos usar a mediana, ou a moda, ou desvio padrão. Como funciona a mediana? A mediana procura aquela ocorrência que está bem no centro. Aqui no caso nós temos 2, 2, 3, 7, 8, 9, 9. Nós temos 7 itens. Eles estão ordenados em ordem crescente. Qual que está bem no meio? É o 7. Isso para um número ímpar de ocorrências. Caso tenhamos um número par de ocorrência, nós pegamos os dois centrais, somamos e dividimos por 2 e encontramos a mediana. A moda
nós procuramos aquele item que ocorre mais vezes dentro das ocorrências. No caso aqui, olha, a gente percebe que é o 5 que acontece 2 vezes. Mas pode acontecer de nós encontrarmos 2 números com o mesmo número de ocorrências. 3399 aqui. Ele é bimodal. Também pode ocorrer de nós encontrarmos várias ocorrências. Seria o multimodal. Ou não encontrarmos nenhum item, que é o amodal. Também poderíamos encontrar esses itens na sequência, o adiance. Também nós temos o desvio padrão. Quando nós vemos pesquisa, a gente vê que eles falam, olha, a margem de erro é 2 percentuais para mais ou para menos. Seria o desvio padrão, tá? Também o Machine Learning usa a álgebra linear, onde nós vamos conhecer de vetores, de matrizes, de determinantes. Tá? É importante conhecer a álgebra. E também trabalhar com cálculos de probabilidades. É muito usada nos modelos de Machine Learning. Estatística. Importante termos os conceitos básicos de estatística. Tipos de aprendizado de máquina. Nós temos supervisionado, não supervisionado e de reforço. Como seria um aprendizado supervisionado? Quando nós vamos naquelas máquinas automáticas de refrigerante, nós colocamos o dinheiro e escolhemos a opção 1. Ele vai lá e nos libera o refrigerante A. Quando nós colocamos o dinheiro e escolhemos 2, ele nos entrega o refrigerante B. Então, este é o supervisionado, onde ele tem as opções já pré-determinadas. O não supervisionado. Suponhamos que nós temos 10 fotos de animais. Nós não classificamos os tipos de animais e nós passamos para o nosso modelo para ele identificar esses animais. Ele vai lá e separa os grupos de animais. E o de reforço não recebe informação nenhuma. Ele vai trabalhar os dados, vai clusterizar e ele mesmo, através de tentativa e erro, vai validar o modelo. Nós falamos das máquinas de refrigerante. Como funciona? Nós temos um ambiente, nós temos um agente inteligente que tem sensores, que tem percepções. Então, esse sensor capta uma percepção, passa para o agente atua nessa percepção e interage no ambiente. O ambiente me traz a opção que eu escolhi mediante o pagamento. O sensor percebe a opção digitada, trabalha, vê que tem que liberar o refrigerante A e emite uma ação para liberar o refrigerante. Este é um agente inteligente. Ele utiliza do Perception. Nem sempre o Perception acerta. Muitas vezes o Perception tem uma percepção errada. Por isso que nós temos que testar o modelo, treinar o modelo. Técnicas de Machine Learning. Nós temos o supervisionado, que trabalha com regressão e classificação. E aqui no centro nós temos o não supervisionado, que trabalha com agrupamento. Na regressão nós trabalhamos com a regressão linear, simples e múltipla. Também temos a regressão logística. Na classificação nós usamos vários modelos. Um deles é o KNN, a árvore de decisão, o MAVE-BIS, um suporte a vetor machines e as árvores aleatórias.
Já no não supervisionado, no agrupamento clusterização, nós usamos o K-means, que é para trabalhar com médias, o DB-Scan e o X-means. Nós temos aqui uma representação gráfica dos processos de classificação, de regressão e de agrupamento. Bom, analisando aqui, a gente poderia dizer, olha, o classificação é igual ao agrupamento. Não, o classificação nós temos rótulos. Então aqui, ó, aqui nós temos um rótulo, adultos e jovens. Então ele separa aqui os adultos e aqui os jovens. Já no agrupamento, nós não temos rótulos. Ele que vai analisar as características e separar, clusterizar os itens. Aqui uma representação da classificação. Ele classificando. Reparem que a classificação necessita de treino, necessita de aprendizado. Por quê? Porque aqui deste lado eu tenho os verdes junto com azuis e aqui nós temos azuis junto com os verdes. Então eu preciso trabalhar, treinar esse modelo para corrigir. Também nós temos a regressão linear, polinomial e logística. Outro método que nós usamos é a árvore de decisão. Semelhante a um fluxograma. É sol? Não vou para a praia. É sol? Sim. Tem vento? Não, eu vou para a praia. Tem vento? Sim, eu não vou para a praia. Também temos o Random Forest. Na verdade, é um conjunto de árvores de decisão. No modelo não supervisionado, nós temos variáveis categóricas, variáveis métricas. Vimos que nós, para trabalharmos com ele, nós usamos a clusterização e também o método de map e reducing. O método de clusterização, ele vai trabalhar e clusterizar, e temos o método de map reducing. O método de reforço, ele trabalha com tentativa e erro. Ele trabalha com recompensa ou punição. Quando o valor for positivo, é uma recompensa. Quando o retorno do valor for negativo, é uma punição. Para treinarmos o nosso modelo, nós temos os dados históricos, que nos servem de entrada, os rótulos do dado. Nós temos um algoritmo de machine learning. Ele aprende o relacionamento entre as entradas e saídas. Nós criamos o nosso modelo e esse modelo recebe os novos dados e faz uma recomendação para nós. E aqui nós vamos apurar uma acurácia que seria um percentual de acerto. Um resumo então do que nós vimos que nós temos o modelo não supervisionado, modelo supervisionado e o de reforço. No não supervisionado nós temos o map reducing e a clusterização. No supervisionado nós temos a classificação e a regressão. E no modelo de reforço nós temos o método de tentativa e erro, de recompensa ou punição. Alguns algoritmos. Supervisionado, nós temos algoritmo de regressão, o Random Forest, o Decision Tree, o Melville-Bayes, linear e o Kernel SVM, o KNN, o Clustering, o DB-Scan, o SVD, o Latent Rich Analysis, Monte Carlo,
Markov Decision Process e o K-Learning. Esses 3 últimos são de reforço. Quando nós efetuamos os testes no nosso modelo, nós podemos encontrar ruídos, anomalias, as quais nós temos que tratar, nós temos que trabalhar. É necessário que nós observemos as anomalias, os ruídos que vamos obter com o treinamento e com o teste. Também no treinamento e no teste pode ocorrer um underfitting e um overfitting. Mas o que seriam esses dois? Em todos os métodos de regressão, classificação ou até mesmo em Deep Learning, overfitting é um superajuste. É quando os meus dados estão bons para o treinamento. Mas quando eu vou para o teste, eles não ficam aderentes. Eles ficam com discrepâncias. O underfitting, os meus testes estão bons. Eu preciso alguns ajustes só no treinamento. E quando eu testo, também ele precisa de poucos ajustes. Aí acontece um underfitting. Nós estamos falando do treino e do teste. O meu modelo, eu tenho os meus dados em que eu treino e faço a validação. Depois nós utilizamos outros dados para fazermos testes. Eu tenho teste de hipótese e de planejamento estratégico, que eu vou fazer as análises desses dados antes, durante e depois dos testes. Após os testes, eu tenho que apurar a acurácia. Então eu tenho que ver esses dados, se eles estão atendendo às necessidades. Acurácia são os meus acertos, o quanto eu acertei. Além da acurácia, nós temos a entropia. Entropia é desordem. Então, nesse modelo aqui, olha, nós temos as bolas vermelhas separadas das amarelas. Nós juntamos no mesmo recipiente e depois nós misturamos todos os itens. Se eu tirar uma bolinha, qual a probabilidade dela ser amarela? 50%. Então a entropia aqui será 0,5. Se eu tivesse só bolas vermelhas, a entropia seria 1. Se eu tivesse mais uma terceira bola na mesma quantidade, a minha entropia seria 0,33. Então a entropia é a desordem e é a probabilidade de acontecer o fato. No desenvolvimento do Machine Learning, nós temos uns métodos de coleta de dados, que seria a entrevista, grupos de discussão, enquetes, observações, documentos e estudo de caso. Estes são os métodos que nós utilizamos para a coleta de dados. Tem algumas perguntas que são as principais que nós devemos fazer na coleta de dados. Quais são as anomalias mais frequentes? Quais chamadas devem ser computadas para fazer previsões? Como o tempo médio de atendimento deve ser analisado e normalizado? Quais os objetivos da coleta de dados? Quais os dados essenciais para a elaboração de previsão de carga de trabalho? Como o conteúdo de dados de previsões deve ser analisado e normalizado? Quais são os aspectos mais importantes para as atividades de coleta de análise de dados? São perguntas importantes. Também nós temos o processo de ETL, que é extração, transformação e load. Eu extraio os dados, transformo, trabalho esses dados e carrego nas minhas bases. Além do ETL, nós temos a análise exploratória. Na análise exploratória,
eu vou ver quantos registros tenho, quantos campos eu tenho, tipo desses campos, qual a ordem. Tenho um descritivo dos dados, eu tenho o ajuste dos tipos de variável, detecção de erros e depois eu identifico o tipo de dados e correlaciono esses dados. Para isso, nós trabalhamos as variáveis. E as variáveis nós podemos defini-las de dois tipos: de números, que são as quantitativas, e de categorias, que são as qualitativas. As quantitativas podem ser contínuas ou discretas. As qualitativas, nós podemos ter as ordinais e as nominais. Nós falamos que nós estabelecemos as correlações das nossas variáveis. Elas podem ser positivas ou negativas ou nulas. A positiva é quando eu aumento o eixo X e o eixo Y tende a aumentar também. A negativa é quando eu aumento o eixo X e ela diminui o eixo Y. A nula é quando ela não interfere. Nós necessitamos fazer modelagem de dados, onde eu vou definir quais são os meus arquivos, as minhas tabelas, os atributos deles, os relacionamentos, o tipo de campo. Se você quiser saber mais sobre modelagem de dados, nós vamos deixar na descrição do vídeo um link para um vídeo de modelagem de dados. Nós também temos que criar um dicionário de dados, onde nós temos os campos, os tipos, as chaves primárias, as foreign key e os comentários e as restrições de cada campo. O dicionário de dados nos ajuda bastante. Agora imagine que alguém nos contratou para fazer um machine learning de previsões, mas ele não falou nada. Ele foi lá e falou: olha, vai lá buscar as nossas bases de dados. E nós fomos buscar a base de dados e encontramos essas informações aqui. E nós não sabemos o que é isso, mas nós acreditamos que seja CPFs. Contatamos o cliente e ele falou: realmente são CPFs. Isso que eu vou te enviando constantemente. Aí nós não conhecíamos sobre CPF, nós fomos aprender um pouco sobre CPF. Aí descobrimos que o 9º dígito do CPF representa a região em que ele foi emitido. Então nós temos o Brasil dividido em 10 regiões e de 0 a 9 nós temos qual região. E os dois últimos é o dígito verificador. Para que serve o dígito verificador? Ele é calculado através de todos esses números aqui e ele serve para validar o CPF. Por quê? Se na hora de eu digitar eu inverter um número ou errar um número, o dígito verificador não vai bater. E aí eu percebo que tem algo errado. Tá? Bom, através disso nós podemos criar um gráfico mostrando para o nosso cliente o percentual de CPF de cada região. O cálculo desse dígito verificador é feito multiplicando cada um deles, 1 por 2, por 3, por 4 e assim por diante, e somando esses valores, como ele utiliza o módulo 11, nós dividimos por 11. E o resto é o dígito verificador. Nós calculamos o primeiro dígito, depois repetimos o processo, incluindo no cálculo o dígito calculado e calculamos o segundo dígito. Através disso, nós podemos também montar um gráfico dizendo para o cliente: olha, temos tanto CPF válido e tanto de inválido, mostrando graficamente. Podemos também montar dashboards, painéis, mostrando todas as estatísticas sobre, no caso aqui, o CPF. O Machine Learning está relacionado a Big Data,
também está relacionado ao Data Mining. Além do Machine Learning, nós temos o Deep Learning. Vamos perceber aqui que o Deep Learning possui muito mais camadas do que o Machine Learning. Então essa é a diferença. Ele é um aprendizado mais profundo. Ele é um aprendizado para ficar bem mais próximo ou superior à inteligência humana. Tipos de Deep Learning. Nós temos os principais tipos de Deep Learning são esses 5. Ferramentas que nós podemos usar para trabalharmos com Machine Learning. O Power BI é uma excelente ferramenta. Ele permite fazermos os nossos gráficos, os nossos dashboards, e ele permite que nós disponibilizemos esses dashboards em tempo real através do Power BI Gateways. Então eu desenvolvo a minha aplicação no desktop e publico ela no Power BI Gateway. E os usuários podem ver em tempo real. Se você quiser saber mais também de Power BI, nós vamos deixar no comentário um link para o vídeo de Power BI. Também nós usamos o Jupyter. Jupyter não é por causa do planeta Júpiter, a morada dos deuses. É Ju de Júlia, Pyth de Python e R e a linguagem R. Então ele trabalha com a Julia, com Python e com R. É uma excelente ferramenta. Para instalarmos o Jupyter, eu sugiro utilizarmos o Anaconda. Então, Anaconda Download. Olha aqui, download do Anaconda. Hoje ele trouxe para cá. Eu venho aqui em Signal Anaconda. Ele pede um e-mail, eu vou pôr o meu e-mail e vou clicar em Submit. Ele vai trazer para essa tela onde eu tenho as versões de Windows, Mac e Linux de Windows. Vou clicar aqui, ele vai baixar para nós. Nós já baixamos, tá? Ele é um processo um pouco demorado. Nós vamos vir aqui em Downloads. Vamos aqui em Anaconda e nós instalamos o Conda. Então, para instalarmos, nós vamos clicar em Next, concordar, Next, dizer qual é o diretório, Next, não mudamos em nada e clicamos no Install. Ele vai instalar. Eu não vou instalar aqui porque já tem instalado. Após a instalação, podemos ver que ele instala o PyCharm, ele instala o Anaconda e ele instala o Jupyter. Nós podemos executar o Jupyter Notebook pelo Anaconda ou chamá-lo direto, tá? Nós vamos chamá-lo aqui direto. Aqui nós vamos dar Enter. Ele está inicializando. Inicializou. Nós criamos uma pastinha aqui, criamos um programinha em Python chamado teste também. Repare que a extensão dele é IPYNB. Tá? Nós vamos dar um double clique nele, ele abre um novo notebook. Quando nós temos essa barra azul, ele está em modo command. Se nós clicarmos dentro do programa e editarmos, ele fica em modo edição, ele fica amarelo. Também nós colocamos 3 pacotinhos aqui que são bastante usados em Python. O Pandas, o NumPy e o Matplotlib. Nós podemos executar o print hello, imprimir hello aqui.
Reparem que depois da execução ele cria uma nova célula. Nós podemos movimentar as células para cima, podemos movimentá-la para baixo, podemos deletar uma célula, podemos também inserir uma célula nova. O Jupyter é muito intuitivo e muito amigável. Mas não é o nosso assunto de hoje, foi só para mostrar como é que nós instalamos e como é que nós utilizamos o Jupyter. Outra ferramenta muito útil é o Grafana, que nos permite monitorar sistemas, programas e outros tipos de aplicação e criar dashboards online. Nós vamos ver como é que instalamos então o Grafana. No Google nós digitamos Grafana Download, clicamos aqui, irá nos remeter para essa tela. Nós vamos escolher a versão Windows, vamos clicar aqui no Installer. Ele vai baixar aqui o Grafana para nós já baixamos. Nós vamos aqui em Download, está aqui o Grafana, nós vamos clicar em Grafana. Ele é um processo um pouco demorado. Nós clicamos em Next. Ele detectou que já tem uma versão instalada, tá? Aí ele pergunta se eu quero reparar, remover ou modificar, né? Vou em modificar, Next. Está instalado o Grafana. Para executá-lo, nós vamos aqui em localhost 3000. Muito bem. Esse é o Grafana. O Grafana trabalha com Prometheus. É utilizado para monitoração de aplicativos, de sites, enfim, vários tipos de monitoramento. Ele trabalha com diversas bases de dados. MySQL, Cassandra, MongoDB, enfim, trabalha com diversas bases de dados. Este é o Grafana. Nós falamos do Prometheus, né, para monitoramento. Então aqui está um esquema de como funciona esse monitoramento, trabalhando até com API REST, tá? Com Docker, com Redis, C-Advision. Este é o Grafana. Este é um exemplo de um dashboard do Grafana. Gostaríamos de agradecer a presença, a participação de todos e de lembrar a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. O remédio tem que ser ministrado da seguinte forma: o medicamento correto, na via correta, na dose correta, na hora correta e no paciente certo. E também gostaríamos de lembrar que o amor é o remédio para todos os males. Se não está funcionando, aumente a dose. Muito obrigado a todos e até a próxima.